Eu tive uma conversa com o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira. Há toda uma ofensiva da oposição, leia-se do PL, sobretudo bolsonarista, sobre parlamentares da direita ou da centro-direita para uma assinatura de mais um pedido de impeachment no Senado Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. A mim, Ciro Nogueira disse que não vai assinar esse pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Faltam apenas 3 assinaturas, por isso a pressão tem aumentado sobre os senadores para que o pedido seja protocolado. O número mínimo é de 41 senadores. Para ser aprovado, no entanto, essa proposta precisa de 54 votos, o que, segundo Ciro Nogueira, o Senado não tem. Abre aspas. Sinceramente, eu só entro em impeachment quando puder acontecer, como foi o caso da Dilma. O Congresso não tem 54 senadores para aprovar um impeachment, disse Ciro Nogueira. A negativa ocorre diante de um movimento de pressão sobre senadores do Centrão para apoiar o pedido no Senado. Apesar dessa fala, o PP, que é o partido presidido pelo Ciro Nogueira, que agora faz federação com o União Brasil e União também, devem aderir à obstrução aos trabalhos legislativos na Câmara e no Senado Federal. Nesta quarta-feira, nós antecipamos que o assunto já havia sido tratado em reunião ontem, na terça, hoje é quarta, então ontem a gente antecipou para vocês que esse foi um dos assuntos de uma conversa entre o Valdemar e os dois presidentes dessas duas siglas, União Brasil e PP. Uma conversa que já estava sendo articulada antes mesmo da obstrução, sob pressão do bolsonarismo para que os partidos desembarquem o quanto antes do governo. A pressão do PL é para uma saída da Federação PP-União Brasil ainda neste mês. O assunto deverá ser tratado neste semestre, segundo dirigentes das legendas, mas não tem uma data definida. Ainda ontem, Ciro Nogueira esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Foi a primeira visita autorizada por Moraes desde a decisão. E disse o seguinte: eu não vou dizer que ele não estava triste, mas é uma pessoa que acredita muito no nosso país, em Deus, e espero que a gente possa superar o mais rapidamente possível essa situação. Um registro feito pelo senador num vídeo divulgado nas redes sociais. Clarice Oliveira, queria te ouvir um pouco sobre essa tentativa da oposição, do bolsonarismo, esbarrando em algumas resistências de nomes de peso da direita, exemplo do Ciro Nogueira, de protocolar mais esse pedido contra Alexandre de Moraes. Faltam apenas 3 votos, não será surpresa se eles conseguirem chegar aos 41 votos. A dificuldade, como diz o próprio Ciro Nogueira, é conseguir os 54 votos e conseguir manter essa mobilização que a gente está vendo de ontem para hoje para fazer passar uma proposta com esse peso, Clarissa. Pois é, né, Tainá? E não dá para dizer que Ciro Nogueira está jogando água aí, né, nessa história. Ele simplesmente está sendo realista e está apontando o cenário óbvio que todo mundo consegue observar. Não existe fundamento para uma articulação consistente do bolsonarismo nessa direção, porque não há vontade da cúpula do Congresso em seguir adiante com isso, de partidos de centro de comprarem essa briga nesse momento, e há ali um isolamento muito evidente desse núcleo bolsonarista mais raiz em fazer andar essa pauta do impeachment de Alexandre de Moraes. Agora, para além disso, né, mesmo a anistia, Tainá, que em algum momento conseguiu reverberar um pouco mais as discussões ali dentro do Congresso Nacional, também não há clima, não há ambiente para isso neste momento no Congresso. Não vou nem entrar na discussão sobre o foro privilegiado, porque é o terceiro pilar ali dessa estratégia. A gente não pode esquecer que o grau de contradição é tamanho que Flávio Bolsonaro surge como um dos principais defensores dessa ideia de revogar o foro privilegiado para que o seu pai seja julgado na primeira instância, ou seja como for, mas ele próprio, quando foi investigado pela rachadinha, se beneficiou do foro privilegiado naquele processo. Então, a defesa dele, inclusive, chegou a se apoiar nesse argumento. Então, a gente vê aí um movimento de conveniência do bolsonarismo, é natural, é legítimo que eles levantem essas pautas, só que não há respaldo ali, voto suficiente para fazer isso de fato andar. Lembrando, tem sim uma
articulação ali que vai ser levada adiante pela base governista nas próximas semanas, próximos meses, para fazer andar alguns projetos que são altamente estratégicos para o governo do presidente Lula, mas que também têm interesse em outros segmentos do meio político. Por exemplo, discussão sobre a isenção do imposto de renda. A gente está no ano pré-eleitoral. Muitos partidos políticos querem ser parte dessa pauta. Vai ter outros temas que precisam ser debatidos. Tem a agenda relacionada à resposta ao tarifaço dos Estados Unidos. Então, vai ser um semestre, num ano pré-eleitoral, onde o esforço vai ter que se concentrar em algumas matérias mais relevantes e mais importantes para o Brasil. Lembrando, o impeachment de Alexandre de Moraes, neste momento, é uma pauta do bolsonarismo, ela não é uma pauta do Brasil. E isso fica estampado até mesmo em discursos da própria direita, e a gente vê aí Ciro Nogueira verbalizando o que é muito óbvio para a gente que acompanha de perto a política nacional.